Há algum tempo, eu participei de um evento que provavelmente toda mulher que tem alguma amiga que está grávida talvez tenha participado também. Chama Chá de Revelação. Já ouviram falar? Claro. O que acontece nesse chá de revelação? Você reúne ali seus amigos, suas amigas, as pessoas que você quer ao seu lado, naquele momento tão importante que é a gravidez. Junta essas pessoas na sua casa ou no lugar, o que for, para poder revelar o quê? O sexo do bebê. Tem um ponto muito icônico nesse momento, quem já foi no chá de revelação vai saber, que é o bolo. O bolo, naquele momento onde a mãe e o pai vão revelar o sexo do bebê, tem duas coisas. Se o recheio for cor-de-rosa, é uma menina. Se o recheio é azul, é um menino. Lembram desse momento, né? Chega a ser um pouco constrangedor em algumas fases. Mas, nesse momento, é quando começa, sempre tem alguém na família, né? Aquela pessoa que nem deveria estar ali, mas está ali, né, por obrigação. Ela chega no ombro do pai, na mãe, e fala assim, se for menino, ele vai chegar e vai falar, esse vai pegar todas. Se for menina, a mesma pessoa inconveniente vai chegar no ombro da mãe e do pai e vai dizer, essa vai dar trabalho, né? É ali que a gente começa a construir estereótipos de gênero. E esse foi um dos pontos pelo qual eu fui buscar, inclusive, um pouco mais de conhecimento, dada a minha formação e a minha atuação. Hoje eu trabalho no mercado de comunicação e eu comecei a questionar o que era, de fato, feminilidade, masculinidade, o que é feminino, masculino, homem, mulher. Isso se tornou uma salada de perguntas na minha cabeça, que provavelmente está na cabeça de vocês também, ainda mais nos tempos de hoje. Eu me matriculei, consegui entrar no mestrado de comunicação e semiótica com a Santa Ela, lá em São Paulo. Quem estudou semiótica sabe de quem eu estou falando. E, nesse curso, estou entrando na fase de qualificação agora, eu fui estudar signos, e eu não estou falando de Capricórnio nem de Áries, eu estou falando de significados, de tudo isso que a gente tem hoje sobre gênero. E um pouco dentro da minha formação, uma das coisas que eu tive muito acesso foi de filosofia. E um autor que eu conheci com mais profundidade, porque eu não lembro dele desde a 8ª série, que foi a última vez que eu tive acesso, foi uma pessoa que eu comecei a estudar muito. Se chama René Descartes. Alguém conhece? O René Descartes, se vocês já viram um meme dele rodando pelo Facebook, é aquele meme maravilhoso que diz assim, frio eu nunca passo, porque eu tenho sempre razão. O cara que inventou, né, toda a lógica e razão, ele também é o cara que criou o plano cartesiano. Lembram da 8ª série? Claro que lembra. O plano cartesiano era uma metodologia que foi usada não só por ele, para achar a razão e o certo e errado das coisas, mas pelos geógrafos e historiadores, para você achar um ponto como uma batalha naval dentro de um determinado espaço, sem que você necessariamente tenha que estar lá para ver esse ponto. E aí que começa a nossa aulinha. Eu vou trazer aqui um pequeno desenho daquela 8ª série para vocês. Então, vamos lá. Vocês lembram que o plano cartesiano era o seguinte, ele tinha um eixo X, né? Lembram? E um eixo Y. Isso aqui. O exercício que a gente vai fazer aqui hoje é sobre como a gente vai entender a construção dos estereótipos a partir de Descartes. Olha lá. Desse lado aqui, eu vou colocar o que a gente entende como homem. Tá? Tudo que a gente entende hoje, a figura masculina, né, de homem. E do lado de cá, eu vou colocar o que a gente entende como mulher. Qual é a primeira imagem de mulher que vem na cabeça de vocês? Aqui em cima, no eixo Y, virei professora de matemática. Eu vou colocar o que a gente entende como masculinidade. Tá? Masculinidade. E aqui embaixo, eu vou colocar aquilo que a gente entende como feminilidade. E, num exercício imaginário, eu vou pedir para vocês pensarem em palavras e adjetivos que vêm à cabeça de vocês no primeiro momento, no primeiro instante. Quando eu peço para vocês pensarem num adjetivo que seja relacionado a um homem com características masculinas. Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês?
Eu já fiz esse exercício algumas dezenas de vezes, principalmente com os amigos e um guardanapo na mesa de bar, para tentar ajudá-los a entender um pouquinho o estereótipo. Na maioria das vezes, as palavras que caem aqui são: é um líder, é um provedor, forte. Mas ao ponto que eu peço para as pessoas me dizerem uma palavra que vem à cabeça dela quando fala sobre homens com características femininas, quais são as palavras que vêm na cabeça de vocês? Né? Fraco, afeminado. Do outro lado, quando eu peço para vocês me falarem uma palavra e pensarem na palavra sobre mulheres com características femininas, vocês conseguem imaginar? Na maioria das vezes, principalmente para quem não é desconstruidão, a palavra que vem aqui é doce, delicada, recatada do lar, né, gente? Da mesma forma, quando a gente pensa na palavra que vem, né? Qual é a palavra que vem quando a gente pensa em mulheres com características masculinas? O que vem? A grossa. Nossa, que grossa. Se ela é chefe de alguém, ela é mandona. Bom, agora eu usei meu papelzinho, acabou a aula, posso voltar para os meus slides. Eu trabalho num mercado que hoje tem certa dificuldade de entender mulheres em cargos de liderança. No mundo todo, mulheres em cargos de liderança representam 6% dos boards, que são mulheres que, de fato, tomam decisões dentro das empresas. E a cada passo que eu consigo dar na minha carreira, eu vejo cada vez menos mulheres. Essa forma cartesiana de pensar é a forma e as caixas de estereótipos e clichês que tem feito com que, a cada passo que eu consigo dar, eu começo a enxergar cada vez menos mulheres. E a cada passo que um homem dá, ele também começa a enxergar mais homens. Pensar de forma cartesiana, gente, significa colocar tudo que a gente pode ser dentro de uma caixinha, e é isso, toma aqui. Você nasceu, ganhou a tua caixinha de estereótipos, é assim que você vai viver para o resto da sua vida. Mas aí a minha pergunta para vocês é: alguém está feliz com a caixinha que te deram? Essas caixinhas foram, ao longo do tempo, reforçadas pela publicidade, pela mídia, pela novela das 8, por todos os programas de TV que a gente assistiu, pela internet. Estamos em 2017, a gente ainda tem muita coisa para mudar. Mas quando a gente olha para o passado e começa a entender de onde veio tudo isso, a gente vai lá para os anos 50, como vocês estão vendo aí, eu mostro para vocês como que a publicidade brasileira conversava com as mulheres. O ponto era: você tem que se vestir bem para agradar alguém. Não é você. É para agradar um homem, agradar uma outra mulher, nunca para só te agradar e ser feliz com o que você está usando. É desse momento, inclusive, que vem o ponto de que todas as revistas de moda adoram dizer: você tem que ter alguma coisa nova todo mês, toda estação. Mas a cada vez que eu conversava com pessoas do mercado publicitário, sempre vinha uma pergunta: mas passa, quando foi que a publicidade começou a usar o corpo da mulher como objeto na publicidade para vender produtos? Essa marca, na história da publicidade, não está dentro da publicidade. Ela tem um outro nome, está dentro da medicina. Se chama pílula anticoncepcional. Tem gente que toma ainda? Pílula anticoncepcional, por um lado, se a gente enxergar isso naquela época, nos anos 70, como um momento de independência da mulher, que agora ela consegue controlar, tem um controle familiar melhor, ela tem uma liberdade sexual muito maior, até porque foi no mesmo momento onde aconteceu entre a segunda e a terceira onda feminista. Se a gente enxergar só por essa camada, foi um momento de independência e libertação das mulheres.
Mas não. Porque ao ponto que a mulher passa a ter o corpo livre para o prazer, porque ela consegue controlar a taxa de natalidade, inclusive nesse momento a gente começa a ter as famílias cada vez com menos filhos, esse corpo se torna espaço público, que até então estava dentro de casa. E daí que a publicidade começa a fazer que tipo de uso dessa mulher, desse corpo? Como vocês estão vendo aí. Como um corpo desprevenido, que a qualquer momento pode ser invadido a todo custo para vender qualquer tipo de produto. Tem uma pesquisadora chamada Célia Martinez, ela é de Barcelona, e ela fez um trabalho e pesquisou todo o mercado de luxo de moda para entender um sintoma que acontece na maioria delas. E ela deu um nome para isso, chama Síndrome da Namorada Morta. Podem procurar depois, que tem a tese dela disponível na internet. Ela fala o seguinte, que as marcas no mercado de luxo atuam da seguinte forma para representar a mulher. Ela pega o corpo dela e joga. É muito comum ver marcas de moda e mercado de luxo usar só um pedaço do corpo da mulher. Isso quando não é marcas de calçado e acessórios que colocam o corpo nu. Vocês já devem ter visto, inclusive esse ano. Reforçando ainda uma ideia daqueles anos 70, da sexualização, da exposição do corpo feminino. Mas, gente, a gente está em 2017. Só que a gente segue representando e usando as mesmas fórmulas dos anos 70, quando a gente pensa assim, espera aí, mas sexo vende? Será que vende mesmo? Será que aquilo não é, na verdade, uma ativação de gatilho mental que faz com que as pessoas, sim, tenham uma reação à peça publicitária, mas não que, de fato, o sexo é o que vende, mas é um despertar, não necessariamente vender? Sair desse século XX requer algumas mudanças para a gente. Até porque caixas já não significam a forma como a gente quer se encaixar em algum lugar ou a gente faz parte de algum lugar. Até porque, até como a gente viu a pesquisa, já tem muita gente que não se identifica entre A ou B. E esse sistema binário é cada vez mais fluido, ou como diria o Bauman, que é uma das pessoas que mais entendeu a sociedade moderna, líquido, e que está evaporando. Caixa não representa mais. Eu não quero ficar mais dentro de uma caixa, até porque essa caixa não diz mais tudo que eu deveria ser ou ter. Essa caixa tem empurrado, inclusive, algumas discussões para que, se você não se encaixa no sistema binário, a sociedade deveria, o poder público deveria criar, por exemplo, um terceiro banheiro para elas, porque elas não devem acessar o mesmo banheiro que eu. O problema é que, quando a gente fala sobre isso pelo viés de que o medo das pessoas de aceitar as pessoas que não se encaixam no mesmo banheiro está relacionado à segurança, casos de estupro, não tem como eu não rebater essa informação com o fato de que 95% dos assédios que as crianças sofrem está dentro de casa ou de alguém familiar, alguém conhecido. 95%. Você tem realmente medo de alguém que vai compartilhar o banheiro com você? Será que essa caixinha de estereótipos que a gente está criando, de fato, representa o que a gente está chamando de segurança? Tem gente querendo mudar. Já tem mudanças acontecendo. Quando você vê, por exemplo, uma das maiores marcas de cerveja do Brasil botando um ponto final na forma como ela objetifica a mulher, a gente tem uma mudança, até porque as marcas vêm atrás disso. Mas não pode ser a única mudança que a gente vai ver no mundo, na forma como a gente tem desenvolvido a publicidade e a comunicação das marcas. E o que eu chamo aqui de viés, de barreira, que impede com que as coisas que são ditas hoje de mulheres e ditas de homem possam se misturar, e que um cara possa ser e ter as coisas que uma mulher tem, e a mulher também possa ser as coisas que os caras têm. Tem muita marca hoje tentando fazer isso, mas parece uma máscara. Tem muita marca tentando colocar diversidade, fazer aquele casting, para falar sobre diversidade. Mas, quando você olha, levanta o tapete,
da marca, você percebe que ela não paga salários iguais entre homens e mulheres, que ela não tem políticas de diversidade. Então, para que está fazendo isso numa campanha se você não consegue fazer isso nem dentro da sua casa? Máscaras não vão resolver o problema. Esse problema tem que ser resolvido de base. Quando, em novembro de 2017, o dicionário define mulheres e homens de formas tão bizarras. E vocês podem checar o dicionário. Tá assim, dessa forma. E se esses bolos, esses recheios de bolo, não tivessem mais relação sobre azul e rosa? As crianças podem ser o que quiser, a gente que está aqui pode ser o que quiser. A gente não precisa de uma cor que diga que a gente pode ser, eu não preciso de uma caixa, de um quadrante, né, cartesiano que diga o que eu posso fazer, até porque, quando a gente olha esse quadrante aqui, nessa construção cartesiana, eu também sou uma pessoa líder, eu também sou uma pessoa forte. Eu também posso ter coisas que estão lá do outro lado. E tenho certeza que muito cara que está aqui também quer algumas coisas que a gente tem. Mas essa barreira tem impedido a gente de conseguir trocar. E hoje eu quero deixar um convite para vocês, para que a gente elimine essa barreira daqui. E que, em vez de barreiras, a gente tenha pontes que liguem homens e mulheres, até porque, entre ser homem e ser mulher, tem tantas outras identidades de gênero ali no meio, que a gente não pode simplesmente dizer que elas não existem, ou criar um espaço determinado para elas, até porque não temos mais quadrantes para pensar. Eles estão evaporando, gente, e esse quadrante tem que deixar de existir. A proposta daqui para frente é que caras que estão aí do outro lado, tem um monte de coisa que você tem, que eu também quero ser. Assim como eu sei que tem um monte de coisa que tem aqui, que eu sei que você quer. Então, vale muito mais a gente construir pontes para se conectar e fazer uma troca dessas referências. Até porque essa vai ser só a primeira ponte que a gente vai construir juntos. No futuro, que a gente vai ter muitas pontes para construir juntos. Obrigada.